Eu sou Silvana Medeiros, do site do canal Saúde como Caminho. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre a importância da gente compreender o equilíbrio, a força dos elementos em nossa vida e, portanto, em nós termos saúde ou doença. Nós temos em nosso corpo, em nossa mente, em nossas emoções, ou seja, em todas as nossas dimensões, a presença dos 4 elementos, aliás, de 5 elementos. Segundo a medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional da Índia, nós temos ar, terra, fogo, água e éter, que é a ausência de elementos, é o vazio. Então, esses elementos, esses 5 elementos, constituem a nossa matéria, constituem tudo que a gente vive, todos os nossos pensamentos e todos os sentimentos. Portanto, a gente precisa o quê? Saber cuidar da quantidade que estes elementos preenchem esses espaços em nós. Então, veja, a terra, ela é responsável pela estrutura. Veja, a terra é o elemento mais sólido que há. Então, ela está na base, embaixo dos nossos pés. Tudo que nós vamos construir precisa o quê? De terra, para ficar sólido. A água é um elemento que une, que umidifica, que nutre. Nosso corpo, vocês devem saber, é constituído em sua grande parte por água. Porque a água, ela é aquilo que dá a fluidez. Já pensou se a gente fosse constituído mais de terra, nós seríamos o quê? Muito rígidos. Estaríamos muito sólidos e essa rigidez ia atrapalhar o nosso movimento. Então a água facilita os movimentos, facilita que as coisas cheguem e que elas se vão. Né? É muito importante a água na nossa vida. Mas olhe, nós vamos falar sobre o pouco e o muito. Tanto a escassez como o excesso é problemático. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo, você precisa levar mais sol, você precisa beber mais água. Tenha cuidado, você precisa avaliar o que a cada momento suas várias dimensões, ou seja, seus vários corpos estão pedindo. Seja o físico, seja o emocional, seja o mental, seja o psíquico. Então veja, o fogo, o sol basicamente nutre a terra de energia do fogo. É ela que traz essa energia para que as coisas possam se transformar. O fogo é o grande elemento da transformação, da combustão. Então veja, a gente precisa, e tudo está vivo neste planeta dependendo do sol. E nós precisamos do sol para estar bem. Agora, se for em excesso, nós vamos viver uma combustão excessiva. E isso vai atrapalhar a forma da gente sentir. Nós vamos tender a ficar mais irritados. Comecem a observar. Esses vídeos que eu coloco para vocês é para vocês perceberem a vida de uma maneira mais ampla e a observar se é verdade, se faz sentido ou não o que a gente está colocando para vocês. Veja, preste atenção, se quando você leva mais sol, seu corpo fica mais quente, sua cabeça fica mais quente, se você fica mais calmo ou você fica mais agitado. Você fica mais tendente a se irritar por qualquer coisa. Então você precisa começar a observar a influência dos elementos. Veja como sua pele fica com o excesso de sol. Ela fica, se você levar muito, ela até faz o quê? Bolhas. Quem já teve um princípio de insolação? Quando eu era criança eu tive. Então a pele fica quente, vermelha e acaba fazendo bolhas que estouram e despelam. E isso que é o excesso de sol. Então o sol, a água, a terra, o ar, o éter são importantes, mas tanto a sua falta como o seu excesso vai criar problema. O ar que é o elemento que representa os pensamentos, que tem a ver com o que a gente, as ideias, aquilo que a gente compreende, aquilo que a gente estuda, ou seja, a busca do conhecimento depende do ar, que é fluido, que é sutil. Então a gente se há um excesso de pensamentos, se você é uma pessoa que gosta de estudar, de ler, você pode exagerar nisso e sua mente ficar o quê? Sobrecarregada. Os pensamentos também são muito importantes pelo excesso, né, de pensamento, pelas crises de ansiedade. Você pode ficar muito ansiosa, querendo calcular tudo, querendo saber de tudo, querendo controlar, e tudo isso aqui é o quê? Na mente. A preocupação é o excesso de pensamento que gera ansiedade. A água,
que é muito boa, que a gente já falou que nutre, que é responsável pela fluidez, mas se em excesso seu corpo fica encharcado, suas emoções ficam, você fica pesado, você fica às vezes imerso numa grande quantidade de emoção e você não consegue chegar a nenhuma saída. Quando você está com muita água e muito sentimento represado, assim como a água represada, você fica encharcado, você fica pesado. Então isso pode fazer com que você entre numa depressão, inclusive, onde a emoção se estagnou. Então, e o seu corpo pode acumular água e você pode ficar também pesado. Então veja a sutileza de cada função de cada um desses elementos, a importância, que todos eles são importantes, mas que em sua falta ou em seu excesso vai criar problemas. Então aqui a ideia é que você comece a observar. Observe como cada elemento se manifesta. Observe em tudo, na natureza, nas plantas, nos animais, no seu corpo, na sua mente, nos seus sentimentos. Comece a observar como você está e comece a avaliar se você está com falta ou excesso. Quando a sua pele começa a rachar, também é excesso de sol. A gente não tem os pés rachados muitas vezes? Isso é porque você está com excesso de fogo. Então a pele começa a rachar, não é assim? Se você deixar no sol um pedaço de couro, um pedaço de plástico, o que é que vai acontecer? Vai ressecando e vai rachar, porque o sol ele vai gerar combustão. Essa combustão vai fazer com que com a matéria, ela se rompa, ela se esgace, ela se rache. Então, comece a observar essas coisas, você vai entender. Você vai entender que existe essa relação e sua saúde depende de você aprender a lidar com esses elementos na sua vida. Inclusive a sua saúde emocional, a sua saúde psíquica e sua saúde física. O éter, que é o elemento na segunda ayurvédica, que é a ausência de elementos, é o vácuo. É esse espaço onde a gente muitas vezes precisa estar. A meditação promove isso, esse espaço do vazio. Por isso que você tem que cultivar a contemplação, os momentos de fazer nada, de estar apenas no seu sossego, estar apenas com você mesmo. Muitas vezes a gente acha que a vida precisa que a gente esteja se movimentando, que se a gente não se movimentar, a gente está morto. Não, gente. O silêncio, o espaço do vazio faz com que a vida respire em nós, que a gente amplie o espaço para sentir melhor, para pensar melhor, para amar melhor. Porque esse é o objetivo. Vou terminar esse vídeo falando isso. O objetivo, eu já disse em outros vídeos, da nossa vida aqui é esse aprendizado do amor. Mas para amar bem, a gente precisa ter saúde, a gente precisa ter paz. Então eu espero que mais essa conversa de hoje, desse domingo maravilhoso, ajude a vocês a perceber, a ampliar outras coisas em suas vidas e encontrar novas maneiras de viver com paz, alegria e amor. Até o próximo, um beijo grande. Se estão gostando, se inscreva no canal, acione o sininho para receber nossas notificações e compartilhe com seus amigos, compartilhe em suas redes sociais. Vamos ampliar essa cultura da consciência natural. Beijo grande.